Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. E que fase que tá o Corinthians, rapaziada, que fase! O Timão ontem venceu o Capivariano por 3-0 com um show dos cria do Terrão, aí demonstrando raça e o seu valor dentro de campo, trazendo aquela alegria pra fiel. Então já deixa aquele likezão aí no nosso vídeo, e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma notícia do Corinthians. Quarto colocado Corinthians recebe o Guarani, jogo único na Neoquímica. Só que ainda tem 2 rodadas completas pela frente. E ontem, ô Piero, com o time bem modificado, né? O Corinthians jogou contra o Capivariano pensando no desgaste que aconteceu em Brasília e no que vai acontecer domingo à noite, porque domingo à noite é o Palmeiras, é o derby lá na Arena de novo. Então foi um time bem mexido, mas que deu conta do recado, especialmente no segundo tempo, e com um show do Terrão, acabou fazendo a vitória por 3-0 com 3 gols do Terrão. Gols do Dieguinho, do Guinegão e do Kaique. Foi uma noite interessante ali pro torcedor corintiano, que inclusive teve um negócio bacana, o Basílio, que fez o gol do título de 77, um dos títulos mais importantes da história do Corinthians. Para os mais velhos, então, para muitos, é o mais importante, apesar de ser só um paulista, só entre aspas, né? Ele completou 77 anos anteontem. Então, no título de 77, o Corinthians homenageou lá o Basílio, as taças foram exibidas no intervalo. Então, foi uma noite especial para o torcedor corintiano, comemorando o título da Supercopa e conseguindo uma vitória importante em cima do Capivariano com a força da molecada. E se a gente for parar pra pensar, né, Piero? E você conhece melhor do que eu, mas olha aí, ó. Ontem estavam em campo esses 3, ainda tinha o André fora, ainda tinha o Breno Bidon fora. O Choca foi titular, o Longo foi titular. Pois é. E o Choca, que voltou e tava lá na Jogou zaga. Bem. Jogou bem. Eu gostei desse... Acho ele bom zagueiro, sabia? Eu também acho. Gostei desse rapaz que estreou na lateral direita, o Pedro Milans, jogou bem. O André Ramalho ontem jogou bem também. O Matheus Bidu, chegaram a levantar o tema no último lance. Bidu, seleção. Eu falei, calma, pessoal. Tá André, empolgando. vou te falar uma coisa. Uma frase forte que eu vou te falar. Tecnicamente, são poucos no mundo que tem a qualidade que o Matheus Bidu tem. Tecnicamente, lateral esquerdo. Defende nada. Defensivamente tem problemas. Mas tecnicamente o Bidu é muito bom. E é o caso na escala zagueiro Felipe. Lembra do zagueiro Felipe? Que ele chegou no Corinthians, era uma tragédia. E eu falei, meu Deus, de onde veio esse Felipe? O Bidu foi muito parecido. Ele chegou, ninguém suportava ele, empresta esse cara. Do nada o cara voltou. Pra mim foi um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada passada. E tá numa fase absurda. Entrou outro então... Até na lateral esquerda, o Ancelotti chegou a chamar o Juba recentemente, né? Então, claramente, ele não tem um lateral esquerdo definido. Ele chamou Carlos Augusto, Caio Henrique, Douglas Santos, Alexandre, um monte de cara. Um monte de cara. Então, assim, se tivesse mais tempo pra testar, aí eu acho que sim, de repente chamaria um dia e tal. Mas agora, na reta final, ele vai pegar um desses aí que ele já conhece, mas não tira realmente o grande momento vivido pelo Matheus Bidu, que ontem teve que entrar numa situação ali de emergência. Ontem foram 2 machucados, o Caio César e o Hugo. Os 2 saíram machucados ainda no primeiro tempo, o Bidu nem iria jogar, eu acho. Não. E a contusão do Caio César também estava bem no jogo. Estava bem no jogo. Foi uma vitória justa ontem. E no final da partida, ô Piero, você tem aí a imagem do nosso Ricardola? Vamos soltar o áudio do Ricardola? E aí a gente mostra a imagem, porque a gente bateu um papo muito interessante com o Guinegão, cara. O Guinegão é uma figura, velho. Ele é uma figura. E conversou com a gente ontem no último lance. Ele estava com o Guido Nunes, com o Ricardinho, com o Elias lá embaixo. Eu e o Beckler estávamos na cabine de transmissão.
Vamos ouvir o áudio do Ricardinho e depois a gente mostra. Ricardinho Martins! Marcelo Beckler, enquanto a gente libera aqui... Que belos amigos vocês são, eu né? sei. Peraí. Tá bom? É um erro falar que tá melhor que o da minha mãe. Nem me pergunte isso. Ele é gente boa, cara. Ele é uma figura. E olha lá, ó o frame. O Ricardinho servindo batatinha na boquinha do Guinegão. Ei, Ricardola. E o Ricardola, cara, ele fala no áudio essas coisas, a galera acha que é porque... o Ricardinho fala isso porque a TNT Esportes agora mostra todos os jogos do Paulistão e tal. Não, cara. Ele é realmente maluco, mais do que outras competições, pelo estadual. Ele adora o Paulistão, viajar pelo interior e tal. O Ricardinho, ele tem dia que ele faz um jogo na capital, outro jogo no interior, ele vai dirigindo, ele não quer saber. E ele vai a Bauru nesse final de semana pra ver o drama André, do Santos. A boneca da Tainá Espinosa faz um bom comentário. Deixa o Vagnão saber que ele tá dando batatinha na boca dos outros aí. Foi uma grande vitória do Corinthians ontem. Vamos mostrar os jogos do final de semana, o meu amigo Piero Fiorelli. Deixa eu só falar do lance, porque quando tava 0-0 ainda, o Corinthians mandou no jogo, tá, gente? Mandou no jogo, desde o início, pressionou, teve mais posse de bola. O Capivariano mal conseguia sair de trás, o Corinthians já roubava a bola e tal. Só que o futeboles, como diria o Ricardinho, é um negócio que... E aí tem uma falta aqui no primeiro tempo ainda pro Capivariano. Jogador mete aquela bola cheia de veneno pra dentro da área. O goleiro não sabe se vai desviar, se não vai desviar, se ela vai pingar, se ela vai direto. É aquele lance que é muito complicado pro goleiro. E aí, esse aí, ó. A bola pinga, encobre o Felipe Longo. Só que o árbitro anula o gol por conta de impedimento. O Bandeira deu o impedimento no campo. É um daqueles impedimentos que não dependem só da linha, né? Traçaram a linha, realmente o jogador ali no meio, que a arbitragem entendeu que influenciou no lance, ele estava impedido, traçando a linha só que dá pra ver, porque tem um bolo de jogadores, e muita gente reclamou, apito amigo e tal. Esse lance, Piero, na minha análise, como ele é interpretativo, ele pode tanto ir para um lado como para o outro. Eu acho que tem uma interferência, porque o goleiro, ele fica sem saber se vai desviar no cara ou não, ele tenta o cabeceio, e eu não vou nem falar de uma falta que parece que tem também, que ele empurra. Mas, o árbitro, é a interpretação dele. Atrapalhou o lance, e eu vou falar algo semelhante daqui a pouco no jogo do Vasco também. Então, assim, esse é o tipo do lance que o árbitro tá lá pra decidir, cara. Se foi ou não. No meu entendimento, se sou eu apitando, e olha que agora a gente já viu 3, 4, 5, 10 vezes. O árbitro só viu ali no campo. Nem VAR. Ele interpretou ali. O VAR olha a linha, olha também o lance inteiro pra ver se tem interferência ou não. O VAR entende que tem interferência, senão teria chamado o árbitro pra dar uma olhada. Então, assim, eu teria marcado. Eu acho que é o tipo de lance que o atacante, mesmo sem tocar na bola, ele tem uma influência ali no zagueiro que tá marcando, no goleiro que não sabe se vai desviar. Então, eu teria marcado. Mas é daqueles lances que não dá pra crucificar o árbitro e falar, tá vendo, roubo, que nem estão acostumados a fazer. É que a questão aqui é que ele tem um contato físico com o Charles, né? O cara que tá impedido, eu vou soltar o lance aqui. O cara ele tem contato físico com o Charles, ele tira o Charles da jogada. Sim. Ele tá impedido e o Charles, que tava na bola, ele é tirado do lance pelo cara em impedimento. Não foi falta, mas tem um contato físico ali, ó. Agora, não tem jeito, cara. Eu acho que tem que ser errado. O Márcio tá aqui perguntando, mas se é interpretativo não é obrigação chamar? Não. Onde que você ouviu isso, Márcio? Não. A questão é que se o juiz não marca impedimento no campo, ele tem que chamar no VAR para o árbitro interpretar se o impedimento deveria ser interpretado como... essa é a parada, né? O Everton tá falando, cadê o semiautomático nos impedimentos? A gente vai ter durante o Brasileirão, provavelmente, o início, em algum momento. E existe uma expectativa, uma intenção da Federação Paulista
colocar o semiautomático a partir das quartas de final, mas ainda não tá oficializado. E o Gustavo Melo corretamente me lembra aqui, não é o árbitro, André, é a árbitra. Porque ontem a Daiane Muniz foi quem apitou o jogo e apitou bem o jogo no meu entendimento. Então, para mim, ela acertou. Jogos do final de semana.